Quando o bandoleiro apontou a arma para o comerciante na estrada empoeirada, ele não imaginava que uma pequena andorinha ferida mudaria completamente o rumo de sua vida. Esta é uma história sobre como a falta de direção pode nos levar pelos caminhos mais perigosos, sobre por que tantas pessoas se perdem quando não têm um propósito claro na vida. Você vai descobrir a transformação inesperada que acontece quando finalmente encontramos nosso verdadeiro norte, uma lição atemporal sobre escolhas, destino e a força que vem de ter uma missão. Esta é uma história que vai mexer com você e talvez fazer você repensar o rumo que sua própria vida está tomando. Era meio-dia quando Marcos se posicionou atrás das pedras na estrada que cortava o vale. Há 5 anos, ele vivia assim, assaltando viajantes não por fome ou necessidade desesperadora, mas porque simplesmente não sabia o que mais fazer da vida. Acordava, procurava uma vítima, roubava o suficiente para sobreviver mais um dia e repetia tudo no dia seguinte. Uma existência vazia, sem direção, sem sentido. Quando viu a carroça se aproximando, Marcos sentiu aquela familiar sensação de vazio no peito. O mesmo vazio que o acompanhava há anos. O comerciante vinha sozinho, parecendo tranquilo, alheio ao perigo que se aproximava. Marcos saltou na frente da carroça com a faca em punho. "Passe tudo o que tem!" gritou ele, como havia feito centenas de vezes antes. Mas algo estava diferente. O comerciante não demonstrou medo, não tremeu, não implorou, não tentou fugir. Em vez disso, desceu calmamente da carroça e ficou parado, observando Marcos com olhos serenos. "Claro", disse o homem suavemente, "mas antes você pode me ajudar com algo." Marcos franziu a testa confuso. Nenhuma vítima jamais havia dito isso. O comerciante abriu lentamente a mão direita e o que Marcos viu ali o fez baixar a arma pela primeira vez em anos. Na palma do homem havia uma pequena andorinha, claramente ferida, com uma das asinhas dobrada em um ângulo estranho. "Por que você está carregando isso?" perguntou Marcos, genuinamente intrigado. "Porque ela precisa de direção para voar novamente", respondeu o comerciante. "Encontrei ela há 2 dias, caída no chão, completamente perdida. Sem cuidado, ela vai morrer. Com cuidado, ela pode voltar a voar para onde precisa ir." Marcos olhou para o pássaro minúsculo, depois para o rosto sereno do comerciante. Uma sensação estranha tomou conta dele, algo que não sentia há muito tempo. Era como se uma pergunta que ele nem sabia que existia finalmente tivesse sido feita. "E eu?", sussurrou Marcos, baixando completamente a faca. "Onde está minha direção?" O comerciante sorriu gentilmente. "Você sabe", disse ele, "eu viajo por estas estradas há 20 anos, cuidando de andorinhas perdidas. Elas se machucam, se perdem durante as migrações, ficam sem rumo. Mas quando você cuida delas, quando você dá a elas uma nova chance, elas se lembram de para onde estavam indo. Talvez você também tenha esquecido para onde estava indo." Marcos sentiu algo quebrando dentro do peito. Há quanto tempo ele não pensava em ter um destino, um propósito, uma razão para acordar que não fosse apenas sobreviver mais um dia. O comerciante então fez uma proposta que nenhum bandoleiro jamais havia escutado. Uma proposta que mudaria tudo. "Venha comigo", disse o homem. "Ajude-me a cuidar das andorinhas perdidas. Ensino você tudo o que sei sobre curar o que está ferido, sobre dar direção para o que está perdido." Marcos riu amargamente. "Eu só sei destruir", respondeu. "Eu só sei causar dor." "Por isso mesmo você entende a dor", disse o comerciante. "Quem já esteve perdido sabe melhor como ajudar quem está perdido." Naquele momento, a andorinha ferida moveu a cabecinha e olhou diretamente para Marcos. Era um olhar pequeno, mas que parecia carregar uma pergunta silenciosa. Uma pergunta sobre segundas chances, sobre recomeços, sobre a possibilidade de voar novamente, mesmo depois de ter caído.
No primeiro dia, Marcos se sentiu completamente deslocado. Suas mãos, acostumadas a empunhar armas e causar medo, agora tremiam ao segurar pássaros feridos. Mas algo extraordinário aconteceu quando ele viu a primeira andorinha que ajudou a curar alçar voo novamente. Pela primeira vez em anos, Marcos sentiu que havia um motivo para acordar no dia seguinte. Semana após semana, ele aprendia não apenas a cuidar dos pássaros, mas a cuidar de uma parte de si mesmo que havia esquecido que existia. Descobriu que tinha paciência, gentileza, um instinto protetor que havia sido sufocado por anos de vida sem direção. A cada andorinha salva, Marcos se sentia um pouco menos perdido. 3 anos depois, aquele mesmo bandoleiro se tornou conhecido em toda a região, não mais pelo medo que causava, mas pela esperança que levava. Ele havia se tornado o maior cuidador de animais feridos que aquelas terras já conheceram. A andorinha que salvou sua alma ainda vivia com ele, como um lembrete eterno de que nunca é tarde para encontrar sua verdadeira direção. Quantos de nós estamos vivendo como aquele bandoleiro? Acordamos todos os dias, fazemos as mesmas coisas, mas sem realmente saber para onde estamos indo. Existimos, mas não vivemos. Sobrevivemos, mas não prosperamos. A falta de direção não nos transforma apenas em pessoas perdidas. Ela nos transforma em pessoas que podem machucar outras e a nós mesmos. Mas assim como Marcos descobriu sua vocação cuidando do que estava ferido, cada um de nós tem dentro de si um propósito esperando para ser descoberto. Às vezes, esse propósito aparece nas situações mais inesperadas, nas mãos de pessoas que cruzam nosso caminho quando menos esperamos. A pergunta que fica é: qual é a sua andorinha ferida? O que está ao seu redor precisando de cuidado, de direção, de uma segunda chance? E mais importante ainda, você está disposto a trocar uma vida sem rumo por uma vida com propósito? E você? Que vida está construindo quando não sabe para onde está indo? Se esta parábola tocou seu coração, se inscreva no canal Parábolas com Propósito, deixe seu like, compartilhe nos comentários qual é sua reflexão sobre direção na vida e ative o sininho. Seu gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e transformar vidas. Até a próxima parábola.